parece muito latente, né? O Estado está ausente nas zonas onde o crime organizado dominou, que foram dominadas pelo crime organizado, está ausente também nos presídios, né? Porque o crime está dominando o presídio, a violência ela sai de dentro do presídio e vai cometer crimes fora dele. Nós estamos vendo essa situação agora no seu estado, o Rio Grande do Norte, né? O diagnóstico do ministro Flávio Dino é o de que o Estado precisa melhorar os presídios, sob pena de esses presídios continuarem sob o domínio do crime organizado. O senhor também acha isso? O senhor acha que o presídio precisa ser humanizado para que o Estado esteja presente ali e não se transforme esse espaço num espaço de recrutamento de mão de obra do crime? Olha, eu acredito que o presídio precisa ser modificado, humanizado pode ser o termo, mas também ele precisa ter uma função em que o preso, que custa 6, 8 mil reais por mês ao Estado brasileiro, você tem uma ideia, um estudante de ensino médio deve custar 2.500, 3 mil reais por ano, né? Então, esse investimento que é feito no encarcerado, ele precisa ter algum retorno para a sociedade. Então, existem experiências que precisam ser observadas e, evidentemente, customizadas para a nossa realidade. Você ficar encarcerado 20, 30 anos inativo, certamente não deve fazer bem à cabeça de ninguém. E cadê a questão da ressocialização? Então, acredito que você permitir que haja o trabalho como uma questão, inclusive, como se fosse uma regra e não como se fosse uma exceção, porque existem alguns presídios que isso acontece, mas são muito poucos, né? A questão de você impedir, né, a comunicação de quem está dentro do presídio com as pessoas que estão do lado de fora, né? Nós temos aqui uma permissividade muito grande nesse aspecto, né? Melhorar a questão da segurança para que não que aqueles presos que são periculosos, que são sabidamente cabeças de entidades criminosas, estejam livremente circulando nesses espaços e continuem a fazer esse processo de organização. Mas também a questão não são só os presídios. Nós não podemos assistir inertes que regiões enormes de cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, não possam ser livremente atravessadas por cidadãos comuns, a não ser que haja a concordância de chefes locais de tráficos, né, de milícias, né? Então, isso é inadmissível. O país precisa se levantar contra essa situação, sob pena de estabelecermos pequenos protetorados ou pequenos feudos nas cidades brasileiras. O senhor achou que a resposta do governo federal em relação ao caso do Rio Grande do Norte, o senhor é senador pelo Rio Grande do Norte, conhece bem a situação de lá, o senhor acha que a resposta ela foi suficiente até o momento ou não? Não, não parou a violência no meu estado, né? Nós achamos, a governadora do meu estado recebeu de 70, 100 milhões de reais nos últimos 4 anos do Fundo de Segurança e não conseguiu executar, não conseguiu gastar os recursos, né? Foram publicados aí por periódicos aí, índices mostrando que nós investimos um percentual ínfimo, o estado do Rio Grande do Norte, do que recebeu para fazer o aparelhamento da polícia, para fazer a recuperação dos presídios, para fazer a compra de equipamentos para as polícias militares e civis. Então, tem uma questão muito séria de gestão, por isso que nós pedimos, no primeiro momento, né, mais de 300 ataques, mais de 40 cidades. Ontem mesmo houveram ataques poderosos. Tentaram, por exemplo, explodir uma ponte que liga a região norte à região sul da cidade, né? Eles estão incendiando viaturas de comércio, de comerciantes. Isso inibe que o comércio mantenha as portas abertas. Ontem mesmo, uma van com crianças foi parada num bairro periférico da capital e as crianças foram retiradas e a van foi incendiada, uma van escolar. Então, nós pedimos desde o primeiro momento que houvesse uma intervenção, não do governo do Estado, que eu acho que isso é uma violência. A governadora foi eleita pela grande maioria da população do meu Estado, inclusive eu sou oposição a ela, mas no sistema de segurança, que claramente está colapsado, ou pelo menos uma GLO, né, para que a presença física do Exército nas ruas pudesse, nesse primeiro momento, inibir o crime organizado, né, e, no segundo momento, se fazer um trabalho de inteligência para isolar os líderes, para se buscar a causa, né, de uma situação. É bom lembrar que esse governo do Estado está lá há mais de 4 anos, não é um governo novo, então, para eles
não é uma crise nova, é a continuação de um processo de colapso da segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. E o governo federal não aceitou, né, os pedidos que foram feitos de trazer forças federais. Trouxe a Guarda Nacional da Polícia do Estado do Ceará, da Polícia da Paraíba, que nós agradecemos, né, nós achamos que é importante, mas não é suficiente e não está sendo para resolver o problema. O Rio Grande do Norte hoje vive basicamente do turismo. Mais de 70% das reservas dos hotéis para a Semana Santa, que é um feriado importante, já foram canceladas. Isso deve crescer nos próximos dias. É um prejuízo extraordinário para a nossa sociedade, além dos ataques que foram feitos à depredação ao patrimônio público e privado. Recebeu imagens, senador, de uma garagem de ônibus